Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Casaca. Antes do nosso episódio começar, tem um link aqui embaixo do episódio que você consegue o quê? Você consegue abrir uma conta na Clear, ativar a sua conta fazendo uma transferência simples de R$100. E o que você ganha em troca? Você ganha um kit trader que deve estar aparecendo em algum lugar aqui, ó, atrás de mim, em algum lugar aqui perto de mim deve estar aparecendo. O pessoal da arte deve ter trabalhado nisso, espero. Para vocês verem o kit, que é muito legal, que você consegue personalizar. O seu nome vira um ticker da bolsa. Gente, é bem legal. Então, o link tá aqui embaixo do vídeo. É só você clicar, preencher, ativar sua conta e transferir R$100. É simples, cara. É rapidinho, fácil, você recebe o seu kit. Beleza? E além de começar a investir, né, gente? Tá na hora. Valeu! Dólar, commodities e criptomoedas. Para onde o mundo vai depois do conflito Rússia e Ucrânia? Depois de rumores e uma certa dúvida sobre a seriedade da ameaça da Rússia em invadir a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, essa invasão aconteceu. De um lado, a Rússia, que é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e terceiro maior detentor de criptomoedas do mundo. Do outro lado, a Ucrânia, o sexto maior produtor de milho e terceiro maior exportador do mundo. Já vou começar falando aqui com essa questão de Rússia ser o terceiro maior detentor de criptomoedas do mundo, porque eles tentaram usar o Bitcoin como uma maneira alternativa de fazer movimentação financeira dentro e fora da Rússia. Isso acabou trazendo preocupações das autoridades quanto ao uso do Bitcoin e, por isso, as criptomoedas foram incluídas nas sanções contra a Rússia e as movimentações de Bitcoin pela Rússia estão congeladas por várias exchanges. Vale o comentário aqui a observação de que não dá para negar que a psicologia do mercado ela agregou esse raciocínio de entendimento do Bitcoin de uma maneira muito similar ao do mercado de ações. Tanto é que a gente vê essas movimentações do preço do Bitcoin muito parecidas com o mercado financeiro, né, com o mercado de ações em vários momentos. Do outro lado, a gente tem a Ucrânia, que é o sexto maior produtor de milho e o terceiro maior exportador do mundo. Então aqui eu já comentei duas commodities e a criptomoeda, né, para explicar aqui o impacto dessa guerra na economia. Eu vou dar sequência nesse texto então aqui falando agora sobre o petróleo. Então, considerada a commodity mãe, por ser a principal commodity energética, o petróleo é como se fosse um norte, assim, uma bússola para os preços de vários outros produtos com ou sem valor agregado. E por que eu destaquei a palavra energética? Porque sem energia não existe PIB. Sem PIB não existe desenvolvimento social, nem desenvolvimento econômico, então vale guardar isso. Então, com a Rússia fora das exportações, o mundo tem menor oferta de petróleo. Se é menos oferta, é preço para cima. O exemplo mais fácil que a gente tem aqui para entender sobre isso é a questão do aumento do preço dos combustíveis. Esse repasse da alta do petróleo, que está acontecendo por conta da guerra, vai refletir muito forte na inflação do mundo inteiro. Aqui esse é um tema bastante forte da atualidade, ganhou força no dia 10 de março, quando foi divulgado o ajuste dos preços dos combustíveis depois de 57 dias sem aumento. Esses ajustes não serão baixos. Além de memes e protestos, isso acabou gerando uma movimentação política também para tentar aliviar a pressão inflacionária. O Senado aprovou uma mudança de cobrança de ICMS para tentar dar uma aliviada na alta dos preços. Atualmente o mercado ele já projeta o IPCA a 5,6%, lembrando que o teto da meta é 5%. E mesmo com o dólar em queda, a inflação não está dando trégua. Na Rússia, mais de 200 grandes empresas já saíram de lá, já fecharam as suas operações. Eu estou falando de grandes empresas mesmo, grandes corporações, Netflix, Disney, Burger King, YouTube, Coca-Cola, Google Play, Pepsi, McDonald's, entre outras. É a primeira vez na história que a gente vê empresas privadas participando desse movimento de sanções contra um país. A Fitch, que é uma agência classificadora de risco, rebaixou o rating da Rússia e por lá o governo já está limitando os saques de contas estrangeiras para no máximo $10 mil para os próximos 6 meses. O rublo acabou perdendo muito valor frente ao dólar, a taxa de juros lá já está em 20%, então não precisa nem reforçar essa questão de que a economia russa está sendo fortemente penalizada.
Agora, olhando a ausência da Ucrânia nas exportações de milho, a gente pode entender que os preços tendem a continuar firmes, isso enquanto durar a guerra, já que o redirecionamento dessa demanda, que seria da Ucrânia, acaba se voltando para outros países produtores. E vale reforçar também que esse sentimento de necessidade de aumento de estoque ou de formação de estoque traz o aumento da demanda. Então a gente tem menor oferta e maior demanda. A alta nos preços do milho e do soja acabam impactando na alta, por exemplo, dos preços da carne. Dólar e commodities metálicas, como ouro e prata, por exemplo, costumam ser ativos de reserva de valor. Aqueles que os investidores entendem como sendo seguros num cenário de aversão ao risco como o que a gente está vivendo agora, ou pelo menos costumava ser assim. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem mostrado que a força do dólar já não é tão expressiva quanto antes, já que essas reservas em dólares que os países têm não são necessariamente úteis, uma vez que elas podem ser congeladas e impedidas de serem usadas. Esse pensamento, que faz todo sentido, pode ser o começo do fim da hegemonia do dólar. Por aqui, essa relação que a gente está acostumado a ver entre taxa de juros e dólar, andando na mesma direção, está um pouquinho diferente. A gente tem taxa de juros mais alta por aqui e o dólar continua em queda. Taxa de juros mais altas tornam mais atrativos os investimentos de renda fixa, o que teoricamente pode atrair capital e migração de investimentos de alto risco para os investimentos de renda fixa, o que acaba também reforçando a queda do dólar, né? Entra dinheiro aqui não para comprar necessariamente bolsa, mas para comprar renda fixa, ou seja, o dinheiro sai dos ativos de risco e vão para os ativos de menor risco. Então, taxa de juros mais altas, ativos de renda fixa que remuneram melhor com risco menor. E paira também a pergunta no ar sobre o que é que está trazendo capital estrangeiro para comprar as ações da nossa bolsa. Bom, vale relembrar a comparação que a gente pode fazer do Ibovespa dolarizado. Comparativamente a 2008, o Ibovespa em dólares, em dezembro de 2021, estava mais barato do que no fundo da crise do subprime. Isso foi visto como uma baita oportunidade de compra, né? Particularmente, eu não estou confiando muito na sustentação desse movimento. Talvez isso melhore aí, acredito que isso possa melhorar com o fim da guerra, mas vale lembrar que 2022 é ano de Copa, de eleição aqui no segundo semestre aqui no Brasil, então volatilidade é a palavra que vai imperar no mercado financeiro brasileiro o ano inteiro. Então, para resumir, enquanto durar a guerra, a gente pode esperar preço de commodity para cima, sustentado, reforçando o cenário de inflação. A gente já tinha esse desafio pós-Covid, agora com a guerra tudo piorou. As moedas devem continuar apresentando muita volatilidade e provavelmente a gente pode ver um comportamento que a gente nunca viu antes, que é esse questionamento sobre a hegemonia do dólar e a força aí realmente das moedas que estamos acostumados a entender como moedas fortes. Então, nesse comportamento inédito, talvez a gente entenda que o mercado não perceba mais esses ativos como tão seguros quanto antes, mas isso não impede que o dólar volte a subir, especialmente aqui no Brasil, isso não impede a valorização do dólar frente ao real em algum momento. O que a gente sabe é que quando as incertezas crescem, cresce o medo, isso provoca mais instabilidade nos preços dos ativos em geral, sejam ações, commodities e criptomoedas.